Bom, mais uma vez estamos tentando. Agora vai. Então eu vou cantar um pouco pra gente começar. Enquanto espero o pessoal chegar aí, espero que encontrem. Bom dia. Parece que está tudo ok, né? Vamos lá. Marcelo falou que está tudo ok. Hare Krishna. Vamos só dar uma introdução aqui. Acho que eu vou direto. Vamos começar logo, né? Eu estou muito atrasado. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, vamos. Hoje nós vamos dar continuidade ao Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 15. Hoje os versos 4 e 5. Então o verso 4 é o seguinte: Deva Deva Jagadatar Lokanata Shikamane Paresham Aparesham Tvam Bhutanam Asibhavadvit. Uma tradução palavra por palavra. Deva Deva, ó Deus dos semideuses, Jagatdata, ó sustentador do universo, Lokanata Shikamane, ó joia magna de todos os semideuses em outros planetas, Paresham, do mundo espiritual, Paresham, Aparesham, do mundo material, Tvam, vós, Bhutanam, de todas as entidades vivas, assim são, Bhavavit, conhecendo as intenções. Uma tradução e significado, comentário dado por Srila Prabhupada. Srila Prabhupada. Tradução: ó Deus dos semideuses, sustentador do universo, joia magna de todos os semideuses em outros planetas. Vós conheceis as intenções de todas as entidades vivas, tanto no mundo material quanto no mundo espiritual. Então, o comentário de Srila Prabhupada: como Brahma é quase do mesmo nível que a personalidade de Deus, ele é tratado aqui como o Deus dos semideuses. E, por ser o criador secundário deste universo, ele é tratado como sustentador do universo. Ele é o líder de todos os semideuses e, por isso, é chamado de a joia magna dos semideuses. Não lhe é difícil entender tudo o que acontece, tanto no mundo espiritual quanto no mundo material. Ele conhece o coração e as intenções de todos, portanto, pediram-lhe que para explicar aquele incidente.
porque a gravidez de Diti estava causando tanta ansiedade em todo o universo. Então esse é o ponto que eles estavam querendo saber, os semideuses, né? Por que a gravidez de Diti estava causando tanta ansiedade, estava causando aquela escuridão no universo e com isso tanta ansiedade entre os semideuses. Então eles procuraram o Senhor Brahma e estão primeiramente glorificando o Senhor Brahma, né? E vamos ao verso seguinte, que eles continuam falando. Namo Vijnana Viryaya Mayedam Upeyushe Grihita Guna Benadaya Namaste Vyaktiyonaye. Então, Namaha, respeitosas reverências, Vijnana Viryaya, ó fonte original de força e conhecimento científico, Mayaya, pela energia externa, e Dhamma, este corpo de Brahma, o Peyushe, tendo obtido, Grihita, aceitando, Guna Bedaya, o modo diferenciado da paixão, Namaha, prestando-vos reverências, Avyakta, e manifesta, Yonaye, fonte. Então a tradução: ó fonte original de força e conhecimento científico, todas as reverências a vós. Aceitastes da parte da Suprema Personalidade de Deus o modo diferenciado da paixão, com a ajuda da energia externa, nasceste da fonte imanifesta. Todas as reverências a vós. Um comentário de Prabhupada. Os Vedas são o conhecimento científico original para todos os setores de entendimento. E esse conhecimento dos Vedas foi infundido primeiramente no coração de Brahma, pela Suprema Personalidade de Deus. Portanto, Brahma é a fonte original de todo o conhecimento científico. Ele nasce diretamente do corpo transcendental de Garbhodakasha e Vishnu, que nunca é visto por nenhuma criatura deste universo material, e consequentemente sempre permanece imanifesto. Aqui se afirma que Brahma nasceu do imanifesto. Ele é a encarnação do modo da paixão, na natureza material, que é a energia externa separada do Senhor Supremo. Om Gyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshu Militam Gyana Tasmai Sri Gurave Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Sri Matri Dayananda Goswami Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Sri Mati Bhaktivedanta Swami. Então, Vanchakalpa Tarubhasha Kripa Sindhu Patitanam Pavanebhyo Vaishnavyo Jai Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E bom, então eu vou ler de novo os dois versos, só a tradução. Então começa o verso 4 assim. Ó Deus dos semideuses, sustentador do universo, joia magna de todos os semideuses em outros planetas. Vós conheceis as intenções de todas as entidades vivas, tanto no mundo material quanto no mundo espiritual. Ó fonte original de força e conhecimento científico, todas as reverências a vós. Aceitastes, da parte da Suprema Personalidade de Deus, o modo diferenciado da paixão, com a ajuda da energia externa,
nasceste da fonte imanifesta, todas as reverências a vós. Então, aqui nós temos o semideus glorificando o Senhor Brahma. Eles estão, né, reconhecendo a natureza especial do Senhor Brahma, que ele, em relação aos semideuses, ele é o Supremo, né? Ele é o Criador desse universo. E Prabhupada fala aqui no significado que ele está, vamos ver aqui exatamente, o Senhor Brahma é quase do mesmo nível que a personalidade de Deus, Prabhupada fala. Então a gente vê que ele é uma personalidade muito elevada. E hoje vamos falar um pouco sobre o Senhor Brahma, essa personalidade que nasceu do imanifesto, né? É uma personalidade única nesse universo. Depois todo o resto veio dele, a partir dele, né? Então ele... E esse manifesto, o Prabhupada explica aqui que é Garbhodakasha e Vishnu, que ele, apesar de ser uma personalidade, né, ele não é visto por nenhuma entidade viva nesse mundo material. Então por isso ele é considerado imanifesto, e manifesto para as entidades vivas desse mundo material. Então ele, inclusive o Senhor Brahma, quando o Senhor Brahma apareceu, ele também não conseguiu ver Garbhodakasha e Vishnu. Ele, inclusive, foi visto, né, nesse canto mesmo, em capítulos anteriores, no capítulo 8 e 9, quando descreve o aparecimento do Senhor Brahma. Agora nós estamos no capítulo 15, né, então não faz muito tempo. E aí se descreve que o Senhor Brahma apareceu de uma flor de lótus que saiu do umbigo de Garbhodakasha e Vishnu, que estava deitado no oceano de Garba, no oceano da devastação. E aí ele estava ali deitado e começou a meditar na nova criação. E assim ele entrou nessa vibração do modo da paixão, que é a vibração criadora. E nesse estado de Garbhodakasha e Vishnu nasceu a flor de lótus do umbigo dele, e dessa flor nasceu o Senhor Brahma, que nasceu dessa energia da criação, do modo da paixão. E ele, quando apareceu, ele ficou perplexo, né? Assim, sem entender o que estava acontecendo, onde é que ele estava, o que ele estava fazendo ali, qual era o propósito dele estar ali. E ele começou a procurar a resposta, e desceu pelo caule, e voltou, procurou. Ele disse que ele olhou em todas as direções, as 4 direções, e assim ele obteve 4 cabeças, né? O Senhor Brahma desse nosso universo tem 4 cabeças, e apareceu dessa maneira. E ele finalmente voltou para a flor de lótus e começou a meditar. E nessa meditação, aí sim ele teve a inspiração, né? O Senhor Garbhodakasha e Vishnu deu a iluminação para ele, né? O Senhor Vishnu. E ele, a partir daí, que ele obteve essa iluminação, ele pôde ver o manifesto, ele pôde ver
Garbhodakashayi Vishnu, e entender toda a situação. Ver que ele estava ali na flor de lótus e que Garbhodakashayi Vishnu estava lá embaixo e que era a Suprema Personalidade de Deus que estava ali nessa forma, né, uma expansão da Suprema Personalidade de Deus, em última análise Krishna, né? E assim ele começou a glorificar Vishnu e para tentar satisfazer Vishnu, e depois recebe todas as instruções. Então ele foi ele que recebeu esse conhecimento, né? Que aqui fala no significado Prabhupada fala: Brahma é a fonte original de todo conhecimento científico. Ele nasce diretamente do corpo transcendental de Garbhodakashayi Vishnu. Então ele recebeu de Garbhodakashayi Vishnu todo esse conhecimento que foi incutido no coração dele. Então ele veio com esse conhecimento e a hora que ele se iluminou, ele pôde acessar todo esse conhecimento que estava no coração dele. E ele assim é o nosso guru original da nossa Sampradaya. Então, lembrando, né, que a nossa Sampradaya, ela começa naturalmente com Krishna, todas começam com Krishna, no caso aqui, Garbhodakashayi Vishnu, que passou o conhecimento para Brahma. De Brahma passou para o seu filho Narada Muni. Então é bom te lembrar, né? A gente fala, Narada Muni, lembrar que Narada Muni é filho do Senhor Brahma, que recebeu esse conhecimento diretamente do Senhor Brahma. Depois ele passou para Vyasadeva, né, que escreveu todos os Vedas, e posteriormente Vyasadeva passou para Madhvacharya, que foi meditar nos Himalaias para obter esse darshan de Vyasadeva, e obteve e recebeu todo esse conhecimento. E assim foi passando, né, por vários discípulos, a partir de Madhvacharya, até chegar em Madhavendra Puri, que Madhavendra Puri, ele já começou a divulgar esse conhecimento que nós temos hoje de Radha e Krishna, e toda essa relação amorosa, e a grandeza dessa raça, né, de Madhurya raça, e passou isso para Isvara Puri. Então nós estamos vindo, né, Brahma, Narada, Vyasa, Madhvacharya, Madhavendra Puri, aí passou para Isvara Puri, que então passou para Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu aceitou Isvara Puri como mestre espiritual, e aí Chaitanya Mahaprabhu passou a Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Swarupa Damodara, e esses passaram, né, para Raghunatha Das Goswami e Diva Goswami, foi os Goswamis posteriores, né, mais novos, e depois Raghunatha Das passou para Krishna Dasa, né, ele falava para Krishna Dasa todo o conhecimento que ele recebeu dos Goswamis e de Chaitanya Mahaprabhu, e assim Krishnadas escreveu Chaitanya Charitamrita, e posteriormente veio Narottama Das Thakura, né, depois de Krishnadas Kaviraj, depois Vishwanath Chakravarti, que a gente sempre ouve, né, comentário, Prabhupada pega muitos comentários de Vishwanath Chakravarti, então ele veio nessa sequência, e finalmente Jagannatha Das Babaji, que sempre aparece no altar, né, a foto, e depois Bhaktivinoda Thakur, Gorakshor Das Babaji e Bhaktisiddhanta Saraswati, e finalmente Bhaktivedanta Swami Prabhupada. E assim chegou para nós esse conhecimento. Então, só lembrando
né, de toda essa corrente de sucessão discipular que veio a partir do Senhor Brahma, ele que recebeu esse conhecimento do Senhor Vishnu na forma de Garbhodakasha e Vishnu. Então ele apareceu para a criação mesmo. E é dito que Garbhodakasha e Vishnu, ele estava deitado no oceano da devastação, ele ficou ali deitado por 4.000 ciclos de yugas. Então é muito tempo, meditando nessa criação, e com isso ele entrou nessa vibração do modo da paixão, e daí nasceu a flor de lótus, e assim apareceu o Senhor Brahma. Então quando o Senhor Brahma, né, voltando à situação do Senhor Brahma, que ele foi meditar, é dito que ele meditou por 100 anos até obter a iluminação e assim poder ver seu Vishnu na forma de Garbhodakasha e Vishnu e entender como estava. Então ele como ele nasceu carregado dessa energia da criação, né, do modo da paixão, ele já nasceu inclinado a criar, já inspirado a criar. E aí ele começou a oferecer as orações. Essas orações são muito famosas, né? São descritas no capítulo 9 desse canto. Ele ofereceu as orações já com nesse estado de espírito, de que ele ia criar e que ele precisava de ajuda e de inspiração do Senhor Supremo, né, para criar. Ele estava inspirado, mas não sabia como, ainda estava assim, meditando sobre essa questão da criação, né? E assim ele começou a oferecer orações, glorificando o Senhor Supremo, e até o ponto que ele, no verso 23 do capítulo 9, ele fala: o Senhor Supremo, a personalidade de Deus, é sempre o benfeitor das almas rendidas. Suas atividades sempre são desempenhadas através de sua potência interna, Rama, ou a deusa da fortuna. Oro apenas para que me ocupe em seu serviço na criação do mundo material. Então ele estava já com essa inclinação, né? E aí ele orou pedindo que ele pudesse se ocupar nesse serviço que ele estava inclinado a fazer, a executar. E oro, aí o ponto que eu quero comentar hoje mais é essa frase dele. Ele fala: e eu oro para que eu não seja materialmente afetado por meus trabalhos, de maneira a ser capaz de abandonar o falso prestígio de ser o Criador. Então esse é o ponto chave, né? Que a gente vê que nessa hora o Senhor Brahma demonstra, né, o seu grau elevado, né, como ele tinha realização espiritual, como a personalidade dele, que esse Senhor Brahma, ele está nesse posto, mas é uma personalidade muito especial. Não é só porque ele está nesse posto que ele é especial. Ele é um posto super elevado, de muito prestígio, que é o criador desse universo, é a personalidade mais antiga desse universo, e é a personalidade mais elevada desse universo.
mais poderosa. Você vê quando Hiranyakashipu conquistou todo o universo, ele só não conquistou o planeta do Senhor Brahma. Conquistou todo mundo menos o Senhor Brahma. Então a gente vê Ravana também, o mesmo caso. O Senhor Brahma sempre fica, né, intocável pelos demônios. Ele é muito mais poderoso. Por isso que os semideuses, quando estão em apuros, quando estão em dificuldade, eles procuram o Senhor Brahma pedindo ajuda, né? E aqui eles estavam confusos com essa situação de que o universo estava entrando na escuridão, porque Diti, né, a esposa de Kashyapa Muni, que estava grávida, ela percebeu que aquele embrião ali que estava crescendo ia causar muitos distúrbios para todo mundo, né, seria um grande demônio. Em toda a história por que aconteceu isso, e ela realizou isso e ela conseguiu, com o poder dela, reter esse embrião e não dava luz a ele. E assim ela reteve por muitos anos e com isso, devido a essa austeridade dela, o universo todo começou a ficar na escuridão e causou toda essa ansiedade aos semideuses, e daí eles foram orar ao Senhor Brahma, e esse é o ponto que nós estamos vendo aqui. E o Senhor Brahma, nas suas orações, ele fala isso, né? Que oro apenas para que me ocupem seu serviço na criação do mundo material. E oro para que eu não seja materialmente afetado por meus trabalhos, de maneira a ser capaz de abandonar o falso prestígio de ser o Criador. Então a gente vê a grandeza de Senhor Brahma. Porque a gente vê que as pessoas comuns, nós em geral, estamos buscando por prestígio, né? Buscando por posição, às vezes até brigando por prestígio, por posição. Enquanto que o Senhor Brahma, que tinha todo o prestígio, a posição mais elevada do universo, estava orando para Krishna, na forma de Garbhodakashayi Vishnu, orando para que ele não fosse afetado por esse prestígio, que ele fosse capaz de renunciar a esse prestígio, né? Abandonar, que ele chama de falso prestígio de ser o Criador. Porque aqui nesse mundo material tudo é falso, né? Primeiro que ele nem é o criador original, né? Ele é o criador secundário. Até Prabhupada explica isso aqui, porque em última análise o criador original é o Senhor Vishnu, né? Krishna, que se expande e a sua expansão da expansão até chegar em Garbhodakashayi Vishnu, que surge Senhor Brahma e que acaba terminando a criação, mas todos os elementos já estavam ali criados, mas foi dada essa oportunidade sobre Brahma de manipular esses elementos e terminar essa criação desse universo. E ele, como ele veio com todo esse conhecimento no coração dele, ele reconhecia isso, que ele não era o criador original e o perigo que existia dele se identificar como criador, né, e ficar orgulhoso com isso, e ficar identificado com esse falso prestígio que eles chamam. Então, aí depois que ele falou assim, o Senhor Vishnu, né, falou
para o Senhor Brahma que... Bom, eu vou ler aqui o verso 31. Então, quando o Senhor Vishnu fala: ó Brahma, quando estiveres absorto no serviço devocional, com o transcorrer de suas atividades criadoras, tu me verás em ti e em todo o universo. E verás tu mesmo o universo e as entidades vivas que estão todos em mim. Então, essa é a maneira que o Senhor Krishna está, né, Krishna ou Vishnu, Prabhupada sempre, né, lembra que em última análise é Krishna, mas aqui no Bhagavata está se referindo a Krishna nessa expansão, né, como Vishnu, como Garbhodakasha Vishnu. Então ele está dizendo que para ele não se preocupar, porque você, nas suas atividades criadoras, você sempre vai ter, isso é só uma bênção que o Senhor Vishnu deu ao Senhor Brahma devido a esse pedido do Senhor Brahma para não se identificar, né, para não poder ser capaz de renunciar a esse prestígio. Ele, o Senhor Vishnu fala para ele que não se preocupe, você vai sempre lembrar que vai sempre me ver em todas as suas atividades e ver que você está em mim e que faz parte de mim e que o que você está fazendo é devido simplesmente à minha misericórdia, não é o seu devido à sua capacidade simplesmente. Você está sendo um instrumento, em última análise. Então é isso que ele está... E mostrando que se ele mantém sempre essa atitude, e ele estando assim sempre consciente, em última análise, consciente de Krishna, né, consciente dessa realidade de que por trás de tudo está o Senhor Krishna, aquele que está dando toda essa misericórdia, toda essa capacidade dele criar e que tudo vem dele, aí assim ele não vai ficar orgulhoso, ele não vai se identificar, porque ele vai estar consciente de que o que ele está fazendo não é mérito dele, mas é misericórdia da personalidade de Deus, que está dando essa possibilidade dele fazer esse serviço. Então, isso é muito interessante, muito significativo. Eu achei que é o ponto que eu deveria falar hoje aqui, porque a gente é uma instrução que a gente pode usar na nossa vida, né? E entender, a partir daí, a importância da gente estar sempre consciente de Krishna. Então, a gente, a nossa realidade atual é que a gente não está consciente de Krishna. Então, a gente precisa trabalhar isso. Esse é o nosso processo, é o processo para a consciência de Krishna. Se tornar consciente de Krishna. Na hora que a gente tiver com essa consciência, consciente de que Krishna está aí em tudo, que Ele que está dando toda essa misericórdia, nós estamos vivos por causa disso. Toda a energia que a gente tem, toda a nossa capacidade vem de Krishna, a gente não fica mais orgulhoso, porque o orgulho é que atrapalha toda a vida espiritual. Acredito que não existe vida espiritual sem humildade. Humildade é o sintoma de avanço espiritual. E o orgulho aqui no mundo material é uma barreira assim, quase que intransponível. E a gente precisa dessa ajuda de Krishna para poder transpor. É a única maneira. E a gente vê aqui o exemplo do Senhor Brahma, que é o poderoso Senhor Brahma. Ele mesmo está reconhecendo essa dificuldade, né? De transpor essa barreira. Está orando
ao Senhor Vishnu para que ajude a ele a não se identificar com esse prestígio, né, poder abandonar esse prestígio. Então, a gente vê como é difícil transpor, né? e qual é a maneira de transpor também. A maneira é exatamente essa. A gente tem que desejar ser humilde, né, como Srila Bhaktisiddhanta Saraswati fala, e a gente, nesses seminários sobre humildade, assisti um com Mahatma Prabhu e ele se baseia muito nos ensinamentos de Bhaktisiddhanta Saraswati sobre humildade, e tem muita informação muito importante, muito útil para nós, porque se tornar humilde é muito difícil, né? Não é uma coisa que a gente fala, agora eu vou decidir, a partir de hoje vou ser humilde. Não funciona assim. Muito difícil. É uma coisa que está dentro de nós, é devido à nossa identificação. E essa identificação está enraizada, né, na nossa consciência. E para mudar isso, a gente precisa realmente de ajuda. Assim como o Senhor Brahma pediu ajuda ao Senhor Vishnu, da mesma forma a gente precisa estar desejando realmente transpor essa barreira do orgulho, cair na real, né? Porque esse orgulho vem dessa identificação, dessa ilusão de que nós somos esse corpo, que nós somos independentes e que não precisamos, em última análise, não precisamos de Krishna. Por isso que a gente está aqui querendo ter essa experiência separada. Eu posso viver separado, eu me viro, né? Eu sou autossuficiente. Essa falsa ideia, né, ela está muito enraizada, porque a gente veio a esse mundo por causa disso. Então agora, para mudar isso, a gente precisa de ajuda. Então esse é o exemplo aqui do Senhor Brahma, pedindo ajuda ao Senhor Vishnu, para que ele não se identifique com esse prestígio de seu Criador. E assim, o Senhor Vishnu explica para ele que ele não tem esse perigo, porque ele vai estar sempre consciente de Krishna. Então é isso que a gente tem que trabalhar, desejar realmente ser humilde, aceitar Krishna e fazer o que tiver ao nosso alcance para agir como se a gente fosse, como uma pessoa humilde age. Então essa é a fórmula, né, que Bhaktisiddhanta Saraswati fala. Essa barreira do orgulho é quase intransponível, mas é possível se desejamos, se pedimos ajuda, porque só com a nossa capacidade é praticamente impossível, e também se a gente faz o que for possível dentro da nossa capacidade para que isso aconteça. Então agir sempre como se a gente fosse humilde, mesmo não sendo, mas não para impressionar os outros que eu sou mais humilde, né? Porque isso também é outra armadilha, né? Às vezes querer se passar por humilde. Não, é querer realmente ser humilde e começar a agir dentro desse humor e dentro dessa intenção, e agir nesse estado de espírito, né? E assim, e praticando humildade. Não tentar imitar os humildes, mas praticar ações e atitudes de uma pessoa humilde para se tornar humilde. E outra coisa que, só para finalizar aqui, outra coisa que o Senhor Vishnu fala para ele, para o Senhor Brahma, ó Rishi original, por teres tua mente sempre fixa em mim. Então esse é o segredo, né? Fixar sempre a mente em Krishna.
Isso é o que Krishna fala no Bhagavad Gita, é a instrução última, né? Tenha, tenha sempre, pense sempre em mim, né? Né? Pense sempre em Cristo, nunca se esqueça de Cristo. Então ele fala que se você, por teres sua mente sempre fixa em mim, apesar de te ocupares em gerar progênie variada, apesar de se envolver com a criação, o vicioso modo de paixão jamais se apossará de ti. Então, o seu Brahman, apesar de ele estar lidando com o modo da paixão, ele nunca. Ele está além do modo da paixão, ele está transcendental ao modo da paixão. Então, apesar de sua posição única do universo e toda sua obra grandiosa, a principal qualidade de Brahma foi demonstrada pelo desejo de não ser afetado pelo orgulho de seu Criador. Então a gente vê como a principal qualidade do seu Brahma, apesar de ele ter toda essa capacidade, foi esse fato de ele estar preocupado e estar desejando não ser afetado pelo orgulho de seu Criador. A gente vê como é importante manter a humildade. Bom, então eu vou encerrar por aqui. Vou ver aqui se tem alguma pergunta, algum comentário. Deixa eu ver aqui. Bom, então, Otávio Daniel, Hare Krishna. Luiz Rocha, Hare Krishna. Otávio, Daniel, Marcelo, tudo ok? Bom, então não tem nenhuma pergunta. Ah, Marcelo, pensei que Indra era o rei dos semideuses. Ah, ele é considerado o rei, mas é o rei dos céus e tal. Mas ele não é o semideus supremo, né? O principal dos semideuses. Ele, inclusive, foi conquistado por Hiranyakashipu, né? Hiranyakashipu conquistou o palácio de Indra e sentou no trono que era de Indra. E Indra ficou subordinado a ele, mas sobre Brahma ninguém conseguiu conquistar, né? Ele não ficou subordinado a ninguém nesse universo. Porque ele é o Criador, né? Ele é o Criador de todo o universo. Não é o Senhor Indra. O Senhor Indra é só administrador. Então, o Senhor Indra tem seu papel muito importante, mas não é o principal, né? Daí, na hora do aperto, o Senhor Indra vai lá junto com os outros semideuses pedir ajuda ao Senhor Brahma. Então é isso. Por isso que às vezes a gente se confunde, a gente vai ouvindo muitas informações. Por isso que eu quis hoje dar uma geral assim, até relembrar o Parampará, para a gente se situar bem nessa posição do Sr. Brahma, né? Ter isso bem claro na nossa mente. Não desmerecer o Sr. Brahma, porque às vezes a gente vê histórias, que o Sr. Brahma, modo da paixão e tudo, mas ele, na realidade, ele nem está afetado pelo modo da paixão, ele está só lidando com o modo da paixão e criando a partir do modo da paixão. Então é isso, não há nenhuma pergunta. Então vamos encerrar por aqui. Muito obrigado pela atenção. Jai Srila Prabhupada aqui, Jai Dantaraj Srimad Bhagavatam aqui, Jai todas as glórias aos devotos unidos. Hare Krishna, Hare Krishna. Jai, obrigado aí pela presença de vocês. Até a próxima. Hare Krishna.